Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso sobre TDAH e TEA. A gente está explorando o TEA, vamos falar um pouquinho sobre diferenças sensoriais, né? O que são essas diferenças sensoriais? Bom, assim, essa característica de diferença sensorial pode estar presente em diversos graus nas pessoas com autismo, né? O que é isso? É uma sensibilidade aumentada ou reduzida em relação a estímulo visual, a estímulos sonoros, olfativos ou táteis, tá? Bom, então o que acontece, né? Essa diferença sensorial pode trazer alguns benefícios e pode trazer também malefícios, né, como desconforto e angústia, né? Então, entre os benefícios, a gente pode pensar assim, olha, maior percepção a detalhes, facilidades com padrões visuais, percepção aguçada de cores, sons ou texturas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios e depois a gente vai falar um pouquinho desses benefícios, né? Então, sei lá, um primeiro desafio aqui, uma sobrecarga sensorial elevada, né? Então, se a pessoa com autismo estiver num ambiente assim com muito estímulo, né? Isso aqui pode causar ansiedade ou crise sensorial. Então, o que seria esse ambiente aqui? Então ele foi ali sei lá, num espaço ali de recreação, né? E onde tem ali sons altos, luzes piscantes, alguma coisa assim, né? O que pode levar a uma crise aqui a pessoa, né? Ah, e dificuldade em ambientes sociais ou educacionais. Então, sala de aula com muito barulho, né? Ou desconfortável, muito quente, né? Então, isso aqui pode levar a criança aqui a ter problemas, né? Ou então uma coisa mais simples, né? Então, quando uma sensibilidade em relação à textura. Então, a escola tem um uniforme, mas aquela textura ali do uniforme ele incomoda a criança com autismo, né? Então, ela pode se recusar a usar o uniforme, né? Isso pode dar problemas aqui na escola, coisa e tal, né? Ah, dificuldade de filtrar estímulos irrelevantes. Então, por exemplo, né, tá num ambiente ali que tem muito ruído de fundo, ela não consegue, não consegue ali se concentrar no onde ela deveria estar prestando atenção. Então, por exemplo, numa aula, né, ou numa palestra, né, aquele ruído de fundo pode ser tão perturbador ali que ela não consegue prestar atenção, né? Ah, mas você pode também ter hipossensibilidade. Então, por exemplo, uma percepção reduzida de temperatura. Então a pessoa só pode colocar a mão numa panela ali quente aqui, não percebeu ali, não perceber tardiamente ali que se queimou, né? Ou então perceber, se machucou, mas percebe depois, né, que ela se cortou, né? Ou não percebe que está com febre, né? Enfim. Outros problemas aqui, né, de alimentação, isso é muito relacionado com criança, né? Então ela rejeita ali um alimento por causa da textura, ou por causa do cheiro, né, do sabor. Então de repente ela vai começar a ter uma dieta mais pobre, menos balanceada, né? Exaustão aqui sensorial. Então, por exemplo, uma pessoa que passou um tempo todo ali numa atividade, por exemplo, um dia num shopping, né? Então, o dia do shopping ali, que é uma estimulação sensorial intensa, depois ela volta ali para casa e está esgotada, né? Enfim. Mas a gente fala em desafios, mas tem benefícios disso também, né? Então, por exemplo, essa hipersensibilidade a som pode ser bastante útil aqui em profissões relacionadas, né? Então, que lidem com som, né? Que é como um músico, um compositor, um engenheiro de som. Então, isso aqui pode ser uma vantagem, né? Percepção aguçada ali a cores e padrões pode ser ótimo aqui para trabalhar na parte artística, né? Como artista, um designer gráfico, um fotógrafo, né? Foco em detalhes visuais, né? Então isso aqui é muito bom para um programador, né? Ele consegue identificar ali facilmente ali os erros aqui de codificação, né? Um analista de dados ou um ilustrador, né? Então esse foco aqui pode ser benéfico, né? Já a sensibilidade tátil pode ser interessante aqui para o artesão, para o escultor, o costureiro, né? E hipossensibilidade à dor, então isso pode ser uma vantagem aqui, por exemplo, um atleta, ou então um socorrista, um bombeiro, uma coisa assim, né? Bom, falamos um pouquinho nas diferenças sensoriais e a gente vai dar continuidade aqui na próxima aula com mais características, tá bom? É isso aí, pessoal.